O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se manifestou nesta quinta-feira sobre o vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que menciona o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Em nota nas redes sociais, Valdemar escreve o seguinte na nota: divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem, ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos. Num outro trecho da nota, Valdemar diz o seguinte: assim que falar pessoalmente com os dois, irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver ao Brasil, aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco. Essa é a primeira declaração do presidente do partido após os vídeos publicados por Michele na noite de ontem. Nas publicações, a ex-primeira-dama diz ter sido maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro. Após os vídeos, o senador foi até as redes sociais e pediu desculpas a Michele. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michele, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito. Num outro trecho, Flávio destaca o seguinte: o Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa: construir um futuro melhor para todos os brasileiros. E nesta quinta-feira, a Michele fez uma nova publicação dizendo que não há briga e que não tem raiva de ninguém. Consta, eu quero te ouvir porque Michele Bolsonaro chacoalhou aí o jogo do Brasil poucos minutos antes, né, da entrada do Brasil. Você devia estar indo aí para o estádio para acompanhar o jogo do Brasil ontem contra a Escócia, quando Michele Bolsonaro resolveu abalar as estruturas, né, lavar um pouco da roupa suja aí entre as divisões e os confrontos da família Bolsonaro. Na sequência, Flávio gravou um vídeo, publicou na rede social pedindo desculpa a Michele. Hoje também ela já veio dizer que não quer briga, mas já aconteceu, né? O fato é que esse vídeo reverberou muito desde ontem. Queria ouvi-lo e também qual o impacto, né, desse vídeo na campanha de Flávio Bolsonaro daqui para frente. Como é que o PT vai poder usar, por exemplo, esse vídeo lá na frente na campanha, justamente para atingir um público feminino, principalmente aquele indefinido, né? Aquele que não tem o seu voto ainda. Exatamente, Paulo. Eu estava, sim, a caminho do estádio e, assim como o próprio Flávio, né, eu disse, olha, eu vou ver isso depois. Agora eu vou torcer pelo Brasil. É um vídeo bombástico, né? Tá lavando roupa suja, né? E eu acho curioso que muita gente fala que ela não pode lavar roupa suja em público, mas são os mesmos que se calaram enquanto a turma ligada ao Eduardo Bolsonaro xingava das piores coisas possíveis a própria Michele. E por quê? Porque ela não estava engajando-se o suficiente na campanha. Né? Não é que ela tinha feito alguma coisa contra ou não, é que ela não estava engajando-se o suficiente. É o mesmo tipo de ataque que fazem ao deputado Nicolas Ferreira, por exemplo. Né? O epicentro disso tudo aí seria ali a disputa no Ceará, né? E cá entre nós, a Michele, nesse ponto, está coberta de razão. Eu costumo dizer que se o Ciro Gomes é solução para um problema, esse problema não tem solução. O Ciro Gomes não pode ser solução para nada, ele é parte sempre do problema. Né? E esse excesso de pragmatismo de uma ala bolsonarista está levando a direita a posturas muito esquisitas. Né? Então a Michele estava tentando fincar o pé ali e defender alguns princípios. Né? Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, quando recebeu o senador
Eduardo Girão disse que se dependesse dele, Jair, Girão seria o governador. Quem revelou isso foi o senador Magno Malta, muito próximo ao Jair e que estava nessa reunião. Foi ele que levou o senador Girão para essa reunião. Esse vídeo que o Magno Malta gravou foi, inclusive, mostrado num evento do PL Ceará com a presença da própria Michelle e vários senadores. Né? Então, é preciso colocar tudo isso em perspectiva. Muita gente dobrou a aposta hoje, está xingando a Michelle de tudo, né? Alguns retiraram o sobrenome dela, mas como disse a Malu Gaspar no Globo, né, é óbvio que o Jair Bolsonaro sabia desse vídeo. Fontes dela atestaram que ele foi consultado antes, que ele não deu sinal verde ou apoio, tampouco foi contra, que ele entendeu a postura da própria esposa. E aqui vem a minha análise sobre isso, Paula, para fechar. Né? É o que a juíza Ludmila Lins Grilo escreveu, por exemplo. É muito amadorismo ignorar o fator humano nessas horas. Né? Falta experiência política, a Michelle teria dito o Flávio, para justificar um acordo com o Ciro Gomes. Eu prefiro, nesse caso, o amadorismo do que a experiência política. Mas, veja, falta experiência política você ignorar que a pessoa tem um limite ao qual, se você for ultrapassar, vai chegar a um ponto de ruptura. Como lembra a Ludmila, isso aconteceu em algumas vezes na história recente do Brasil, com, por exemplo, Pedro Collor, o irmão do Fernando Collor, e com a Nilceia Pita, esposa do Pita. Eu lembro de mais uma história que não está aqui, da esposa do Rodrigo Betlen, no Rio de Janeiro, que denunciou para a Veja, conta na Suíça e coisa e tal. Então, a Michelle vem sendo alvo dos ataques mais baixos, pérfidos, vis, que se tem conhecimento. Eu sei porque eu também sou alvo dessa mesma turma. E cada um tem o seu limite. Né? Então, me parece que ela não fez ali um xadrez 4D, um cálculo eleitoral, político, falam que ela é ambiciosa, que ela puxou tapete. Eu realmente vejo ali uma pessoa que chegou talvez ao limite, né, de ter sido tratada da forma que vem sendo tratada pelos irmãos do Flávio e sob um certo silêncio cúmplice, né, do próprio Flávio. Qual o impacto disso para a candidatura dele? Você pergunta, Paulo? Eu acho que é muito grande. Né? Eu acho que é muito grande. Já era uma candidatura que vinha fragilizada, por conta, claro, do caso Banco Master, do Vorcaro. Né? Aí vem mais essa bomba, justamente num público onde ele tem mais rejeição, que é o público feminino, né? O público evangélico, que ele não está conseguindo se comunicar direito. É óbvio que a Michelle, gravando o vídeo que gravou, é uma bomba na candidatura dele. Né? E essa outra mensagem que ela escreveu depois, muita gente interpretando que foi um recuo, que ela já voltou atrás. Aí vem fontes minhas, né? De gente muito próxima a Michelle. Não, ela não voltou atrás, ela não apagou absolutamente nada do que ela disse. Então o Flávio vai ter que lidar com isso e é uma candidatura que nasce bastante fragilizada. Caute, vai ficar difícil aí daqui para frente, mas quero ouvi-lo aí sobre essa iniciativa de Michelle Bolsonaro. Tem várias camadas aí nesse vídeo que ela publicou ontem, né? Ela traz à tona aí vários pontos de atrito, mas talvez o episódio, o principal epicentro aí desse terremoto seja realmente o apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará, sendo que ela fala, né, abertamente do nome de Eduardo Girão, do Partido Novo, como uma opção de apoio no Estado. Mas, enfim, ela traz vários pontos. Isso também não é novidade. A gente que trabalha e acompanha a política há bastante tempo sabia já que havia, claro, atritos entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro, mas agora ela trouxe ali detalhes reveladores aí dessa relação. Pois é, Paula, o Consta já explicou tudo o acontecido muito bem, eu me junto ao relator nesse caso, eu só tenho a acrescentar que é mais do que compreensível aquilo que a Michelle disse sobre o Ciro Gomes, não por nada, mas quando você tem um político que atacou o marido da Michelle ao longo de toda a carreira, até com ataques pessoais, e que provocaram um certo ressentimento na Michelle, é mais do que natural perceber
no mínimo, uma certa antipatia, se não hostilidade, à candidatura de Ciro Gomes, que faz parte da articulação política do PL, mas que não pode prescindir, né, também de uma figura tão importante como a Michelle, como o Consta justamente falou, em relação ao público feminino. Então, é mais do que compreensível do ponto de vista humano esta posição da Michelle em relação ao Ciro Gomes, mesmo se ele é hoje um dos candidatos mais fortes no Ceará, isso não tira aquilo que Ciro Gomes falou no passado e que ele continua falando hoje, por exemplo, numa entrevista recente na semana passada nas páginas amarelas da Veja. Então, Michelle tem sim razão quando critica essa escolha do Partido Liberal, mas o problema é que isso pode danificar, isso pode prejudicar a estratégia do próprio PL e também da eleição mais importante de todas, que é a eleição para a presidência da República com a candidatura de Flávio. Então, compreensível do ponto de vista humano, mas complicado do ponto de vista político, considerando uma eleição tão desafiadora como essa que vai ser de outubro. Diga, Augusto. Olha só, vou ser sucinto, porque eu já não quero me repetir. Acordo se faz com ex-adversário ou adversário mesmo. É assim que se faz político. Então, não se é político. Muito simples. O acordo feito com o Ciro Gomes previa o seguinte: nenhum lado atacaria o outro. O Ciro é especialista em críticas corrosivas. Para ficar fora dessas no Ceará, o Flávio Bolsonaro fez um acerto, segundo o qual nenhum deles se atacaria e a coisa seria resolvida. O governo do Ceará ficaria entre os cearenses e ponto final. A Michelle fala que fez um acordo para apoiar uma outra candidata, tal, sem chances, candidato ao Senado, né, e que queria apoiar o Girão. O próprio Girão não viu com espanto esse tipo de acordo que foi feito no Ceará. Agora, se você quiser fazer política sem admitir qualquer tipo de aliança com quem você já combateu, aí você vai ser amador em outra área, porque em política não funciona. Marcília, falamos aqui ontem, logo que esse vídeo foi publicado na rede social sobre a iniciativa da Michelle, claro, hoje já tem as repercussões, né? Valdemar Costa Neto veio a público falar, mas ele geralmente fala bastante, né? Mas ele disse que vai conversar com os dois pessoalmente, aí sim vai dar a sua opinião a respeito aí do que de fato aconteceu. Mas o PT, como é que você acha que o PT está enxergando aí esse vídeo, né? Inclusive para usar posteriormente para a campanha essa rixa, essa briga aí que veio à tona revelada pela Michelle Bolsonaro? Aliás, só desculpe, Marcelo, aqui em São Paulo, o PT está apoiando a Marina Silva, que já foi expulsa do governo Lula, e ela voltou e está nessa para o Senado, e a Simone que disse que o Lula era corrupto durante a campanha eleitoral e foi ministra dele. É assim que a esquerda faz política. Se você quiser fazer política e como um modelo de coerência, não dar um passo atrás, um passo à frente e tal, aí, olha, lamento informar que não é assim que se faz política. E tem a ver com a gente estava comentando a pauta do Senado, né? Então você precisa construir uma união para que se compreenda quem é de direita e com isso não se permita que a esquerda ganhe para o Senado em São Paulo. Bom, se você olhar aqui é a mesma coisa. É óbvio que a esquerda vai explorar essa questão toda, é óbvio que isso, de alguma forma, cria uma desarticulação. A gente pode entender que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, de falar o que quiser, liberdade de expressão. Só que é o seguinte, na política, tem momentos que não são adequados de serem ditas certas coisas e a boa parte delas deve ser dita em privado e resolvido em casa e não em público, como me parece que aconteceu. Então, acho que esse é o ponto. É preciso que se olhe para frente nesse momento pré-eleitoral e não para trás. O Getúlio Vargas foi o maior político brasileiro. Sim, indiscutivelmente. É dele a frase. Nenhum amigo é tão amigo que não possa se tornar inimigo e nenhum inimigo é tão inimigo que não possa se tornar amigo.